Salve, salve pessoal, a Klein aqui novamente. O homem tá trabalhando, hein? O homem tá trabalhando. É, Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Meta Report, né? Passado aí alguns dias pós-nerf. Vou aqui mostrar as listas, o quanto custo de pó. E como início aqui do vídeo, eu vou passar a carta que acabou de chegar na loja de graça pra gente. Incrivelmente de graça, o curador versão Signature. Então já pode entrar na loja e fazer o resgate. Começando aqui o Meta Report, começamos pelo deck de maior win rate até o momento, que é o Rogue Cliff Dive, né? Que é o DH do porco com o Cliff Dive, né? O saltar do penhasco. É um deck que a gente sabe que é muito explosivo, né? No começo do jogo a gente procura sempre estar comprando cartas, né? Mantendo o controle ali da mesa. Temos as cartas para isso, né? Temos infiltrar para causar 3 de dano em tudo. Temos o golpe do caos para estar removendo algum lacaio. Colheita para estar fazendo compra e invocando um grão pavor adormecido, né? Temos a arma para fazer compra do porco e do caçador, né? Conhecido também aí como cachorro, que a gente fala bastante, né? A gente chama bastante de cachorro. Temos a política de devolução, né? Pra gente estar fazendo esse snowball dos últimos suspiros. Temos também o saltar do penhasco, né? Que é a carta cereja do bolo aqui. Que a gente puxa o Illidari e o Magteridon, né? Com isso a gente consegue fazer aquele combo de ou tá removendo mesa e ainda causando dano face ao nosso adversário, né? Sem estar pagando o custo de mana deles. E com o Illidari a gente consegue fazer uma limpeza, né, na mesa, alguma troca e causar o dano face, né? Então tem muitos meios aqui de causar dano e explodir o nosso adversário em, em algum turno ali que ele nem espera. Temos a lança profanada, né, que ela causa dano a outro inimigo. Você ataca um inimigo e ele vai causa dano em outro, né? Então a gente consegue estar limpando a mesa, causando dano no nosso adversário. A gente consegue causar dano no adversário e limpar algum lacaio sem receber esse dano, né? Essa contrapartida, né? Que a gente deveria estar gastando ali um recurso e não acaba não gastando. E às vezes quando a gente precisa ainda tem Xaladrasil para completar essa gasosa que falta ali para conseguir vencer, caso a gente não consiga com o nosso combo principal aqui. E esse continua sendo o nosso deck ali de maior in rate. Logo após ele, temos o Protoss Rogue, que mesmo depois dos nerfs continua com a win rate muito interessante. É um deck que é meio que do meta passado, né? Mesmo não tendo muito sucesso, né, naquele meta. Aqui ele já é uma versão que tá rodando, né, os robofonistas, né, para estar fazendo compra, ao invés de rodar a custo 5, né? Custo 5 reforço temporal, né? O pessoal viu que não ficou um pouco cara a carta para estar rodando no deck e estão optando pelo robô, né? Nas melhores listas. É uma lista de combo, né, com a Sônia. Claro que se você conseguir colocar aquela pressão, né, de board com o nosso emissário, né, e voltando ele para mão ou com teia, ou com passo furtivo, preparação e teia, e jogando ele, fazer aquela pressão de early game ali, fatalmente a gente consegue finalizar o jogo com dois templários em algum momento, ou às vezes com um templário só, porque você já conseguiu fludar a mesa e dar muito dano no nosso adversário, às vezes com Artanis, né? Mesmo Artanis sendo nerfado, ali a gente só consegue jogar ele um turno mais tarde, mas aí tem combinhos, né, com a miniatura da Biltri, pra gente conseguir jogar ele ali no turno 6. É um deck que continua aí forte, né? Apesar dos nerfs, ele ainda continua rodando bem. E nosso terceiro deck aqui é o Drunkpala. É um deck que já tinha, né? Era o deck da árvore que o pessoal já tinha feito, né?
E agora eles perceberam, né, que dava para adicionar o Canto do Mar nesse deck e ficaria extremamente interessante essa lista, né? Então, no começo do jogo, você já consegue segurar com a Protetora, tem a Serp, né? Que você consegue colocar ela no turno 1/3. Tem algumas cartas que conseguem retirar, né? Mas se o adversário não retira, você começa a bufar, tem provocar para proteger ela, tem a própria protetora, temos a bebida, né? Que leva o nome do deck. Então a gente consegue, tem os protetores, então a gente consegue ir bufando as criaturas ali menores, continua fazendo compra, né? Aí agora colocaram uma adição, né, nesse deck do Clarão para tá fazendo troca, alguma coisa, você consegue se curar e comprar a carta, né? Então acaba sendo um early game ali bem forte e geralmente no turno 4 ali, se você conseguiu as bebidas e fazer buffs ali em sequência, você consegue jogar o robô na 2 na 3 ali, e no turno 4 você consegue jogar o gigante 8/8. Então você estabelece ali uma pressão de board imensa no seu adversário, e esse deck tem saído muito bem. E como não bastasse só isso aqui já sendo uma pressão de early game incrível, teve a adição do Canto do Mar, que geralmente a gente consegue jogar ali no turno 5, 6, colocar 3 lacaios 5/5 no campo, assim, uma pressão imensa pro nosso adversário, né? Temos o malho para estar comprando o canto. Se caso já tenha comprado, né, o canto, já vai vir aquele combo que já era da árvore, né, que é Ursol e Xaladrasil. E em algumas matches que a gente precisa estar estabelecendo uma pressão de board constante, usar o Ursol com canto do mar também é muito interessante. Tem alguns turnos específicos ali que a gente tá jogando com algum deck mais controle, conseguiu segurar ali o jogo. A gente conseguiu fazer Linessa com o Canto do Mar também. Estabelece ali uma pressão de board também. Claro, você percebendo, né, que o seu adversário gastou as remoções ali para tentar te segurar, e você sabendo que ele não tem, ou probabilidade ali bem baixa dele ter mais um hard removal, é interessante fazer esse combo de Linessa, né? Claro, quando ele estiver custando 2 ou menos, né? Aí vai ativar duas vezes, então a gente vai colocar 6 lacaios 5/5 ali na mesa. É um deck bem interessante, né? Bem explosivo, que já tem esse combo que, como eu disse antes, já é muito forte. Praticamente a hora que você faz Ursol e Xaladrasil, você teve tempo para fazer isso aqui. Muito difícil você não conseguir tá vencendo com esse combo aqui. E muitas das vezes você nem precisa, né? Você estabeleceu aquela pressão de board ali do início do jogo, e o jogo acaba terminando bem mais rápido do que você precisar usar esse combo. Aqui, nosso terceiro não, quarto deck, né? É o Cliff Dive sem a, a versão do porco, que foi a versão original, né? Vamos dizer assim, que apareceu. Foi a primeira versão que apareceu, foi essa daqui. E por incrível que pareça, essa versão aqui ela tem uma vantagem contra aquela versão do Cliff Dive do porco, né? Ela se sai melhor nas mirror, né? Porque tem. Você consegue estabelecer ali na mesa no early game, né? Com caça. Com caçar cabeças, né? Consegue tripulantes ali, você consegue causar esse dano, controlar a mesa, já pegar a mesa para você. Tem o desafiar a morte, que você rouba o dano, né, do lacaio inimigo, e você consegue estabelecer uma pressão maior. Tem o raio ocular também, que é excelente nas mirrors, né, de DH. Tem o trapaceiro, né, que vai fazer você comprar o Cliff Dive antes da que deveria, né? Você não fica esperando fazer essa compra, vai ser uma compra direcionada pro feitiço. E aqui nessa versão a gente roda o Cravonato, né? Que o Cravonato, não sei ainda se qual é a especificação, né, que tem para ele atacar. Eu vi umas pessoas falando que é quando ele vem primeiro, vi pessoal no Reddit falando que é skin, enfim, o pessoal tá criando várias teorias, né?
Mas quando você consegue puxar ele, ele ataca, é simplesmente incrível, né? É muito dano face no adversário. Esse deck aqui é a versão, a primeira versão, né? Claro que teve agora umas refinadas, né, na lista, e o deck ficou extremamente explosivo e e ele acaba sendo melhor nas mirrors, né? Nesses elementos que eu falei. O nosso quinto deck aqui é o Hand Buff DK. Esse deck, por incrível que pareça, extremamente barato. Ah, uma coisa que eu esqueci, né? Eu coloquei todos os valores, né, dos decks à frente do nome dele, e eu vou deixar o link de todos os decks aí embaixo na descrição do vídeo. Esse deck aqui ele surgiu para counterar o DH. Esse deck aqui ele vence muito, 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 muito fácil o DH. Aqui nesse deck a gente tem combo, né, da Bucaneira, você repetindo os últimos suspiros, né? Então você pode usar com Cão Medonho, usar com Barão, que já era uma coisa que a gente já tinha antes, né? Aí aqui, mas o Dream desse deck é você usar com a Amadora. A Amadora vai fazer esse buff nos mortos-vivos da sua mão, né? Sempre ali buffando. Então, se buffar uma vez já é muito forte, imagina buffar duas vezes. E tem o Mini que também faz esse buff. Então, isso aqui ganhar Reborn e voltar é incrivelmente forte. Você tem o Chaves para você conseguir pegar alguma carta específica. Você pode conseguir pegar esse aqui que evoca uma cópia 2/2 e você consegue fazer um snowball imenso. Então, se o adversário tiver te colocando, tiver ali com uma pressão de board, a gente tem o nosso Javatusco aqui que causa o dano no final do turno de acordo com o ataque dele. E aí o pessoal fez essa combinação de sopro venenoso com o Javatusco. Então, quando ele já está muito bufado, você consegue limpar a mesa, só vai precisar de 1 de dano, né, para matar as criaturas do inimigo, e sai atirando uma metralhadora de dano no nosso adversário. É um deck extremamente forte e barato, né, que apareceu agora nos últimos dias, né, o pessoal começou a jogar bastante, que é isso que eu falo, né, evolução de meta. Toda vez que aparece algum deck muito forte, o DH tava sem counter, né, o pessoal tava achando extremamente forte, só que é só passar alguns dias, o pessoal começa a fazer decks que fazem sentido, que começam a counterar o que a gente tem no meta atual. Então hoje o DH já tem um counter estabelecido, né? Não só um, né? A gente vai ver outro deck que também está aí na lista, que é um counter muito claro do DH. Mas essa lista aqui é muito, muito interessante. Você tem compra de carta, né, com a sanguessuga aqui, evoca duas sanguessuga, então você consegue estar segurando ali o early game, né? Tem um caveirão também que vai evocar uma cópia, então a gente faz lacaios, né? Deixa, vamos fazendo as trocas ali no começo do jogo para chegar ali no mid game, né? E conseguir fazer esses buffs. Temos o Nerubiano também que vai evocar, vai ter três lacaios, né? Vai evocar duas cópias dele. Esse deck aqui é simplesmente divertido, né? E tá tendo um espaço legal no meta. E o melhor de tudo, extremamente barato. Aqui o nosso sexto deck, né? É o Pirate Rogue, né? Um deck que eu já fiz vídeo aí no canal, o pessoal pode estar vendo aí. Atualmente está sendo meu deck xodózinho aí. É um deck extremamente divertido, extremamente explosivo também. No começo do jogo ali você quer estar fazendo compra de carta, né? Ter cometa na mão para conseguir lacaios de combo, né? Pra tá usando o bucaneiro e evocar mais duas cópias, né? Então você ter três lacaios, claro, usando o local para você tirar aquele valor máximo, né? Fazer 3/5/5, né? Estabelece ali uma pressão de board incrível. A gente tem o Rufião para estar bufando os nossos piratas. Tem o canhão d'água, né? Canhão d'água a gente pode estar usando combinação de ativar o local e bater em algum, no nosso adversário ali, algum lacaio no campo, vai evocar o 1/1 e ele recebe esse buff. Então se a gente tiver Rufião na mesa e o local, a gente ativa o local, a criatura vai vir, já vai receber esse buff de 5/5 e vai receber mais um. Então
assim, se a gente estabelece uma mesa ali com os piratas e consegue jogar o Rufião na mesa, é muito dano que o nosso adversário recebe. E claro que tem nosso capitão aqui, né, de barco à vela, que é a famosa cereja desse bolo aqui. A gente tá ali com um lacaio na mesa, o nosso adversário nem consegue nem entender de onde veio tanto dano. Desce ele, dá a Fúria dos Ventos pro pirata, né? Se a gente já tiver com essa mesa estabelecida aí, que é o Dream, tá com o Rufião na mesa, alguns lacaios piratas, né? A gente conseguir dar dessa Fúria dos Ventos e conseguir dar muito dano nele, fazer um dano explosivo ali, um turno de dano explosivo e acabar com o nosso adversário. E por último, não menos importante, né, temos Shala Brasil também, que é aquele dano que possa faltar ali no final do jogo. A gente tem essa carta aqui, que inclusive estava lá nas minhas indicações, né? Porque é uma carta que é uma magia neutra, né? Então, fatalmente já tá rodando em muitos decks, né? Temos também a Biltri aqui, que você consegue fazer turnos. Você consegue coin, né? Por causa do escavando em busca do tesouro, né? Você consegue coin, pode vir a coin também de você ser o segundo jogador. Então você consegue estar acelerando ela, jogando ela no turno 4, às vezes turno 3 ali, e consegue estar fazendo, desenvolvendo outra coisa. Pode jogar ela e o Bucaneiro, ela e Rufião, ela e Local. Então tem bastante meios de se jogar com esse deck. Me empolguei aqui um pouco falando desse deck, né? Porque, como eu disse, tá sendo o meu xodózinho do momento. É um bom deck aí pro pessoal que gosta de rogue, que gosta de deck explosivo ali, que tem fazer escolhas, né? Um deck que você precisa ter ali noção do seu recurso, né? Porque com barco também, né? Que eu esqueci até de falar. Você faz compras de cartas e acaba seu deck. Você consegue comprar seu deck inteiro ali rapidamente. E se você não gerir esse recurso ali a ponto de conseguir explodir seu adversário, você acaba se perdendo, né? Então, deck geralmente que tem muita compra assim, a gente tem que ficar ligado nas escolhas ali do que fazer durante o jogo. Após o Pirate Rogue aqui, a gente tem o Chip Lock, o Star Chip Lock, né? É um deck que apareceu nos últimos dias. Eu acredito que uns 3 dias atrás ele tava como o top 1 em win rate. O pessoal tinha feito uma versão, né, de destruir deck. E já tinha aquela versão 1000, né, de fazer o adversário queimar as cartas e tudo. Só que o pessoal viu que essa versão aqui é mais consistente. Inclusive a que só destrói o deck, né, que faz o controle da mesa ali e destrói o deck, ela também tá aqui, que eu vou mencionar mais tarde. Mas essa versão aqui com as naves, né, com o propulsores aqui e o coração da legião, que são duas peças de nave e consegue estar segurando ali o early game, né? A gente consegue segurar esse early game de formas bem interessantes, né? Tem o local dos Protos aqui, né? Os Protos não, perdão. Local Zerg, né? A caverna. Ainda roda. Temos nosso Anciente de Ori aqui, que também foi uma indicação lá no primeiro vídeo, né? E tem aqui o combo mais chato, né? Que nosso adversário geralmente ele tá sempre com local na mesa. Então, sempre que a gente vai enfrentar esse deck, você vai ver esse local. O adversário sempre tem esse local. Então, ele consegue estar com esse local na mesa, coloca Anciente de Ori, né? Aí ele vai comprando 2 turnos de compra seguido. Aí ele usa essa carta, né? A Campanha Amaldiçoada, que vai evocar 2 cópias que vão ficar adormecidas. E aí ele vem e faz essa escala eterna. Então ele limpa a nossa mesa, faz isso, né? Mata nossos lacaios, deixa todos com de vida, ativa o local, causa 1 de dano em tudo, volta 2 cópias desse e inclusive a cópia que já estava do Anciente. Então ele começa a receber 15 de armadura por 2 turnos, seguido novamente, né? Vai ganhar armadura e continua comprando. Então ele faz compras e sobe a vida muito rapidamente. Então os decks estão conseguindo ganhar dele são decks que tem um turno muito explosivo ali para conseguir ganhar rapidamente dele, porque se passar do tempo assim do mid game ali, ele conseguiu fazer todas essas coisas aqui e segurando, né, o jogo ele segura com naves também. Tem aqui
O cristal também de defesa, né? Que ele recebeu um nerf buff, né? Foi para 5 manas e ficou com um corpo bem melhor. Então tem muitos meios aqui. E no final do jogo, se ele tiver contra Dex controle, ele simplesmente joga a roleta e tem kill Jaden. Então, a partir do momento que ele conseguiu fazer esse snowball aqui com o Anciente de Ori, ele joga kill Jaden e ele começa a comprar muitos demônios bufados ali por turnos seguidos. Quando chegou nesse estágio aqui, simplesmente a gente não tem mais o que fazer, porque a vida dele vai subindo muito rápido e a roleta tá ali. Em 5 turnos a gente perde o jogo, né? Ele simplesmente perde o jogo e ele ainda vai ter os demônios gigantes. Esse deck aqui deu uma caída no meta, né? Ali em números, mas eu acredito ainda que esse deck seja facilmente tier 1. E aí, como o meta tá se desenvolvendo ainda, né? Toda hora tá aparecendo um deck novo, algumas alterações que o pessoal faz, vão refinando as listas, ele deu uma queda. E também, pode ser também que o pessoal com menos habilidade, né, esteja jogando e acaba fazendo o deck descer ali um pouco de prioridade, né? Mas é um deck extremamente forte, extremamente forte. Para quem gosta de controle, indico bastante, tá? Só espero não pegar vocês aí no ranqueado. Logo após ele temos o Ashmane Rogue, né? O pessoal, os gringos aí estão chamando o deck de arena, um deck que joga cartas. É um deck que basicamente usa as cartas novas, né, de Rogue, da expansão aí, para você ir ali controlando o jogo e fazendo uma pressão de board. Se você conseguir ganhar o jogo rapidamente, ok. Se você não conseguir, você simplesmente usa o Ashmane e pega cartas do seu adversário e usa a condição de vitória dele para você. Então é um deck que alguns vão curtir, né? Que é deck de criatividade, né? Pra gente estar sempre ali tendo partidas diferentes, né? Tem gente que gosta desse tipo de jogo, né? De estar tendo partidas sempre diferentes, né? Não aquela mesmice de sempre fazer a mesma coisa. Então, você está jogando contra um DH, você vai ganhar de um jeito. Se você está jogando contra um mago, você vai ganhar de outro. E é um deck que bem legal para criatividade, né? E aí os gringos estão falando isso, de que seja um deck de arena. O pessoal tá falando um deck que você joga cartas e ganha. Enfim, o pessoal tá criando aí bastante apelidos para esse deck. É um deck interessante também, eu acredito que ele vai até subir o win rate aí, que o pessoal vai estar jogando mais. Os profissionais, né, estão jogando bastante nas lives deles. E eu acredito ainda que esse deck possa melhorar, ter um win rate melhor aí conforme o tempo vai passando, até porque é um deck relativamente novo também, né? E cabe um refinamento maior às vezes. Logo após o Ashmane Rogue, né? Temos o Imbue Druid aqui. É um deck que eu já apostava, né, no começo da expansão e, por incrível que pareça, não tinha, né, pegado com força, né, o deck no meta com Ramu, né. Sempre achei, pelo efeito, né, ser duas magias, e tá me surpreendendo ele não ser assim um nível quebrado, né? Mas você jogando contra decks mais lentos, isso aqui fica simplesmente absurdo. Eu achei engraçado esse deck, como eu jogo o Hearthstone ali desde 2014, né? Ali do beta aberto. Esse deck me lembra muito os decks assim de 2015, 2016. Passa muito dessa vibe, né? De você ter que controlar o campo pra depois você querer dar o dano no adversário, né? Então esse deck consiste em você estar sempre imbuindo, né? Intensificando pra gente aqui. Intensificando seu poder heróico para estar melhorando os lacaios que você chama. É um deck que você acaba tendo que ter um pouco de criatividade ali de fazer os turnos, né? De você descobrir feitiços, né? Então você tem que fazer aquela adaptação ali para cada match que você está tendo no momento ali de você fazer a escolha certa de algumas magias, né? Quando você tem que descobrir. Às vezes você tem que usar nossa fotossíntese aqui, né? Para estar curando. Você pode fazer uma troca com um lacaio, curar ele, recebe 3 feitiços. Aí são feitiços aleatórios, né? A gente não consegue estar controlando isso.
Mas é um deck assim que você chega um turno, você vai controlando a mesa, né? Chega uma hora você tá com os lacaios do poder heróico intensificado tão muito gigantes, você desce o nosso robozinho aqui, né? Desce o robozinho, ativa, chama, sumona dois lacaios imensos e o adversário não tem resposta para ele, você acaba ganhando o jogo. Aqui temos a adição, né, do Trambique nessa lista, que eu joguei com essa lista aqui no, no campeonato da Qualify da Ásia e eu ganhei 3 partidas graças ao Trambique. O adversário conseguia controlar a mesa, alguma coisa ali, ou precisava daquele dano final, sempre achei no Trambique, ou causando 6 de dano, ou tomando conta de um lacaio adversário por um turno, né? Mas tem outras alternativas também de usar ele para compra de carta, enfim. É uma carta bem versátil, né? Também tá lá no meu vídeo de dicas, né? Que como é uma carta neutra, vai ter sempre espaço na maioria dos decks, né? Porque o efeito dele é muito bom. Temos também Xaladrasil, né? Eu vi algumas listas que optam por não rodar ele, porque como você descobre feitiços de natureza, fatalmente você consegue encontrar Xaladrasil nesses feitiços, né? Mas é listas, né? Então alguns gostam de rodar, outros não. Mas é como eu disse, né? Cartas neutras estão rodando. Aqui eu já passei alguns decks com Xaladrasil, então a gente consegue ver que é uma carta muito versátil e vai estar sempre rodando aí. E temos o Marlorne, né? A cereja do bolo aqui. Em Mirror Match, né? É muito interessante a gente pegar o Ashmane. Se você estiver jogando de Imbu e Druida contra Imbu e Druida, você pegar o Ashmane, você praticamente você ganha a partida, porque você vai pegar as magias. Todas as magias aqui custam menos que. Tirando, né? Claro, o Xaladrasil custam menos que 3, né? Então você vai pegar um deck do seu adversário custando tudo zero, então você vai fazer um snowball gigantesco, as criaturas vão ficar imensas e você simplesmente ganha o jogo. Contra a DH, por exemplo, que esse deck aqui também foi um counter que apareceu, né? De DH. Você pegar a Tortola do Warrior, simplesmente acaba o jogo. Porque você vai ter tempo suficiente de tá aumentando, né, intensificando seu poder heróico a ponto dele não conseguir mais responder seus lacaios. E ele vai ter que ficar ali muito tempo tentando matar a Tortola. Então, o Marlone é muito interessante nessa lista, né? Outra carta que tá lá nas minhas indicações. E esse é o deck, né? Temos agora aqui o terror dos decks controle, né? Zarine Priest. Confesso que eu cansei de jogar contra esse deck aqui. Ganhei algumas partidas, perdi outras. Esse deck aqui, mesmo após o nerf do Zarine, de ter que jogar dois dragões a mais, né? Ele continua muito, muito, muito forte. Tem os dragões aqui de início de jogo, né? O cirurgião aqui do navio, tem o dragonete, tem a palavra, né, de escudo que você consegue aumentando a vida dos seus lacaios ali do early game. Tem este dragãozinho aqui que eu já imaginava que ele seria muito forte, muito interessante, né? Então, geralmente, seu adversário vai sempre conseguir começar com algum dragão de custo 1 e já na volta vem com esse dragão de custo 2 bufando esses lacaios. Se você não conseguir segurar esse early game ali, simplesmente você já sabe que deu ruim. Não tem o que fazer, porque ele vai chegar no momento de que ele jogou tantos dragões, né? Então ele tem chaves para fazer compras direcionadas, né, nas criaturas, né? É um deck completamente voltado a board based, né? Não board based, né? Na verdade, é voltado a board, né? A criaturas ali, porque ele simplesmente pode não ter board no final, jogar, fazer o combo, né? De Naralex e Sera e jogar os dragões que faltam ali para ele. Aí ele vem com Cravonato, né? Joga os dois Cravonatos, Arime. E aí você já sabe que não tem mais o que fazer. Esse deck aqui é aquele. Basicamente a bomba relógio. Você não conseguiu ganhar rápido dele, você tem a certeza que vai perder. E ainda tem elementos, né? Tem uma lista que não tá rodando esse dragão custo 5 aqui, né?
que o pessoal tá optando. Agora eu não lembro ao certo se é este dragão ou esse dragão aqui que eu acho extremamente poderoso pra você estar segurando o jogo. Mas tem uma lista que tá rodando com o Anciente de Ori também, que ajuda a segurar o jogo e fazer compras de carta, né? E esse deck compra bastante cartas também. E teve a adição, né, do Morlockinho aqui para tá ajudando nessa compra de carta. O deck antes não tinha essa adição aqui, né? E aí o pessoal viu que com ele fica muito mais interessante jogar esse jogo, porque você consegue fazer as compras mais rápido, né? Então tudo que você quer, se você não conseguir ter aquele o domínio do early game ali, você quer estar comprando, jogando dragões ali a todo turno e fazer esse combo, né, de Zarime. Às vezes você nem precisa do combo, às vezes você só precisa jogar um Zarime ali para você bater duas vezes no seu adversário e acabou o jogo, né? Deck extremamente forte contra decks controle e tá sendo o meu terror, né? Joguei bastante partidas contra e confesso que é bem frustrante a gente tá perdendo para esse tipo de deck. Outro deck aqui, e por incrível que pareça, o único de Hunter, né, que tá aqui na lista hoje, é o Hand Buff Hunter. Esse deck aqui tem a mesma ideia do deck da expansão passada, né, ali depois pós mini set. Só que agora ele tem a adição do Runurso mítico aqui, né? Que depois que ele for buffado, ele tiver mais do que 4 de ataque, você recebe uma cópia dele. Então, esse deck aqui tem a compra direcionada, né, da pega, que você consegue comprar um lacaio. Tem versões que não rodam, né, os Ilex, que preferem estar rodando o Fogo Fato ali. Mas eu particularmente acho essa versão muito melhor, porque você consegue tá ou bufando os Ilex ou bufando o urso, né? E na pior das hipóteses, o Guile, né? Mas você sempre tá querendo buffar o urso ou os Ilex. E aí os buffs, né? Que é o Shake no Shape, né? Que a gente já usava anteriormente. E vaga reservada também. Só que agora temos o cajado, né? Para estar fazendo o controle da mesa ali. Ou exercendo uma pressão de dano ali no nosso adversário. Tem os parceiros, né? Caso a gente precise ali de um pouco de dano no final. Roda 2 tostar também, pra gente estar causando dano no lacaio, fazendo uma remoção e bufando os lacaios da nossa mão. Tem o vínculo espiritual aqui também, que a gente faz remoção e evoca 3-2 com rapidez. Então o deck tem bastante ideias aqui, né? De você estar controlando a mesa ali, evitando de você estar tomando dano, até você colocar suas criaturas imensas no campo e ganhar o jogo ali basicamente em 1, 2 turnos. É um deck extremamente divertido, né? Deck que eu tava usando também. E é um deck extremamente barato também, 4.840 de pó. E o melhor de tudo é um counter do DH. O DH simplesmente não tem resposta quando você faz os buffs ali. Turno 4, turno 5 ali, você joga a criatura imensa. Ele não tem como responder e você simplesmente acaba com ele. E esse aqui foi o primeiro counter que o pessoal percebeu que tinha do DH, né? Então, o pessoal aí de campeonato que pensa em fazer alguma composição ali para tentar counterar DH, é um deck que você não pode deixar faltar aí. Agora, vou passar aqui rapidamente esse deck aqui, que esse daqui é o deck que eu tava falando do bruxo. Essa aqui é a versão que destrói o deck, só que porém não tem as naves, né? Então roda o cão medonho, roda o fogo fato para você estar consumindo ele, né? E comprando. Esse deck aqui, essa aqui é a ideia inicial, né? Do deck foi feito desse daqui. Ele ainda continua no meta, só que eu acho que esse daqui ele acaba sendo um pouco mais complicado ali, porque você não tem as naves, né, para estar fazendo esse controle do campo, mas o combo é o mesmo ainda, só que ele acaba sendo, eu acho que esse daqui acaba sendo um deck de um pouco mais de habilidade, né? Porque você não tem tantos recursos ali igual o outro para estar segurando o game igual o que roda a nave, né? Então, a ideia do deck é a mesma, você fazer as mesmas coisas, só que eu acredito que esse deck aqui seja um deck
de mais de habilidade, né? Tanto que foi com esse aqui que a gente viu aí os melhores jogadores jogando e subindo os rankings ali. E aí fica a dica, né? Se você queira um deck um pouco mais legal aí para quem gosta de decks mais complicados de jogar, fica a dica desse aqui, que é o que destrói o deck. Agora você quer um menos complicado e mais barato em pó, é o Starship ali do Loki. E aqui na nosso último reporte aqui do meta, o último, mas não menos importante, né? Nosso Protoss Rogue aqui, que é um deck também extremamente barato, 3.400 essa versão aqui. Um deck controle a esse custo de pó chega assim, parecer até que é mentira, porque é muito barato um deck controle. Geralmente decks controle é 10k de pó a mais, né? Então é um deck que você quer finalizar ali com o Colosso. Eu cheguei a fazer vídeo já do deck. Eu acredito que a versão seja um pouco diferente, né? Que o meta deu uma evoluída. Mas é um deck aí que você quer estar fazendo essa finalização do Colosso, né? Muitas das vezes você consegue vencer o jogo com apenas um Colosso, né? Você faz controle da mesa, né? Tem um skatista para você ficar ganhando armadura ali constantemente. Tem oferta de congelamento, você vai pegar algum lacaio ali interessante do adversário para estar segurando o jogo, usando contra ele mesmo, né? Tem Poças da Maré para você estar achando mais magia Protoss, né? Para você fazer aquele snowball gigantesco. Tem a ressonância, né? Que vai te dar outra magia Protoss. Então, roda pupilo, você consegue tá achando de novo outra cópia. Então, aqui é uma quantidade de controle infinita que você tem e gerando esse valor pro Colosso, né? Aí a gente roda portal de dobra para estar diminuindo o custo do nosso Colosso. Tem o mestre cervejeiro, então numa partida que você esteja ali sofrendo muita pressão ali, você quer subir o skatista para sua mão, né? Mesmo que seja. O ideal seria subir o skatista normal, né? O 3/4. Mas caso você precise ali com muita urgência, você desce o mini dele, né, para estar fazendo esse congelamento de novo. A gente roda o artista de aquarela para estar fazendo a compra da nevasca, né, e reduzindo o custo dela. Às vezes você também pode comprar a oferta de congelamento. Claro que isso aqui não vai ser ruim, porque vai depender, né, ali muito da match que você tá jogando. Mas tem Bob, tem nevasca, então você consegue estar fazendo esse controle e no final ali do jogo você vem e explode seu adversário com Colosso, né? Se é uma partida ali mais controle, você precisa ter. Aí você precisa fazer esse gerenciamento, né? Se for uma partida ali que o seu adversário tá subindo muita armadura ou muita vida, você quer fazer mais Colossos, né? Então você tem que. Pode até usar o Bob, né? Dependendo da situação, para fazer cópia do Colosso ali. Enfim, tem bastante recurso aí para você estar jogando. É um deck, como eu disse, extremamente barato e tem muitos meios de se jogar, né? Finalização do jogo sempre vai ser o Colosso, mas você, para fazer controle ali da mesa, você vai estar procurando, né, magias com glifo, enfim, canhão. Você vai estar sempre fazendo controle ali com essas cartas para você chegar nesse late game e descer o Colosso e simplesmente acabar com o jogo. No vídeo de hoje foi isso, né? O Meta Report aí com os nossos melhores decks aqui. Todos em ordem, né? Eu esqueci de informar isso, mas tá em ordem de win rate aqui. Hoje, né, para uma informação aí, o deck que tem a maior popularidade no momento é o Rogue Cliff Dive, né? Seguido pelo Drunk Pala. E o terceiro deck que tá mais popular é o Protoss Rogue, né? Esse deck tem aproximadamente 14 a 15% de popularidade. Esse aqui tá com 13 e o Rogue ele tá com 9 ponto alguma coisa, quase 10% de popularidade. Esses daqui são os três decks mais populares assim do momento, né? E é isso. Eu vou deixar novamente, né? Vou deixar o código aí dos decks na descrição do vídeo. Peço que vocês compartilhem aí o vídeo, tá fortalecendo, dando essa moral aí pra gente tá continuando criando esse conteúdo aí.
Essa semana eu acredito que vai ter vídeos aí todos os dias. Já tem o vídeo aí da live onde eu peguei lenda. E é isso. Muito obrigado aí por quem acompanhou. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, obrigado.